Chegou a parte 2 da resolução completa para o técnico de administração e controle júnior. Galerinha, concurseiros de plantão, se inscrevam no canal, olha a setinha, se inscrevam no canal no YouTube e curtam a nossa fanpage no Facebook, ok? Questão 25. Anteontem foi sexta-feira e faltam 4 dias para o meu aniversário. O aniversário do meu irmão é 5 dias antes do meu. Qual é o dia da semana do aniversário do meu irmão? Meio confuso, né? Conselho? Faz um desenho. Olha lá. Hoje, é o dia que estamos. 4 dias depois é o meu aniversário. 1, 2, 3, 4, meu aniversário. Anteontem foi sexta-feira. Então, 5 dias antes, como ele disse, foi o aniversário do meu irmão. 5 dias antes foi ontem. Contando lá, se anteontem foi sexta, o aniversário do irmão, então, foi no sábado. Não é difícil, né? Não é difícil. Bacana, também acho. Olha lá, galerinha estudando. Mas questões desse tipo, aconselho a fazer sempre um desenho. Fica bem mais fácil de vocês visualizarem o que a questão está falando, ok? Questão super simples. Questão 26. Arthur administra um pequeno negócio de cópias. Atualmente, ele possui apenas uma máquina, que é capaz de fazer 50 cópias por minuto, mas pretende comprar mais uma máquina para que possa fazer um total de 7.000 cópias por hora. Qual é a capacidade da máquina que será comprada em cópias por minuto para que Arthur alcance o que pretende? Pegadinha aí? Já olha de cara. Começa lá a questão falando de 50 cópias por minuto. Depois ele fala que quer fazer um total de 7.000 cópias por hora. Presta atenção, primeiro está por minuto, depois está por hora. Daí ele pede a capacidade da nova máquina por minuto. A confusão toda pode se dar aí, entre hora e minuto. Então vamos entender primeiro. A máquina 1, ela faz 50 cópias por minuto. Em 1 hora, ela faz quantas cópias? Então a gente multiplica lá. 60 minutos vezes 50 cópias. Então por hora nós temos 3.000 cópias. Nós queremos um total, o desejado é um total de 7.500 por hora. Com a máquina 1 já temos 3.000, então a máquina 2 tem que fazer. Aí a gente diminui. 7.500 menos 3.000, então minha máquina 2 terá que fazer 4.500 cópias por hora. Porém, foi pedido a capacidade da máquina em cópias por minuto. Então a gente transforma cópias por minuto. 4.500 cópias por hora, dividido por 60, né, que 1 hora tem 60 minutos, então ficamos com 75 cópias por minuto. Bem fácil, letra E. Super simples. Porém, tem uma charadinha aí, né? Tem que prestar atenção nessa questão de hora, de minuto, que é isso aí que vai dar confusão na questão. Mas quanto ao resto, é só seguir nos cálculos simples aí, multiplicação, soma, subtração, divisão, operações básicas. Super fácil. E o Garfield lá se matando, né? Pensando que tinha que fazer horrores aí. Não, super simples, Garfield, que é isso? Muito fácil. Questão 27. Um senhor possui uma fazenda com cabras e coelhos e deseja iniciar uma nova fazenda, transferindo parte de seus animais para lá. Para isso, ele contrata um caminhão que pode levar 20 jaulas de cabras ou, preste bem atenção, ou 300 gaiolas de coelho. Em cada jaula de cabras cabem 3 cabras para transporte e em cada gaiola de coelhos cabe 6 coelhos para transporte. O dono da fazenda deseja transferir 1.080 coelhos e tantas cabras quanto puder no mesmo caminhão. Qual é o maior número de cabras que poderá ser levado para a nova fazenda? Bom, temos bastante informação aí nessa questão. Vamos trabalhá-las com calma, uma a uma. Primeiro, cabe 20 jaulas.
Em cada jaula podem ir 3 cabras, ou seja, o total de cabras que eu poderia levar de uma única vez seriam 60 cabras. Já coelhos, 300 gaiolas é o que cabe o máximo. Cada gaiola pode levar 6 coelhos. Então, eu poderia levar 1.800 coelhos. É o total de coelhos, o máximo de coelhos que eu consigo levar. Só que ele disse que tem 1.080 coelhos. Se cada gaiola cabe 6 coelhos, então 1.080 dividido por 6 dá 180 gaiolas. Então, eu só vou precisar usar 180 gaiolas para transportar o tanto de coelho que eu tenho. Ou seja, se no máximo cabem 300 gaiolas ou 20 jaulas, quer dizer, vai sobrar espaço, né? 180 é o que eu vou utilizar. O restante está livre. Só que eu tenho que saber quantas gaiolas correspondem em jaula. Ou seja, eu vou dividir 300 gaiolas por 20, que eu sei que a cada 15 gaiolas, 300 dividido por 20, a cada 15 gaiolas de coelho, eu ocupo o espaço de uma jaula. Assim eu vou conseguir mensurar o quanto de espaço eu ainda tenho. Daí vamos para o próximo raciocínio, que é, o meu espaço total são 300 gaiolas. Eu vou utilizar 180 desse espaço total que eu tenho. Então, me sobram 120 gaiolas. Ou seja, 120 gaiolas que ainda cabem. Só que eu não vou utilizar gaiola, eu vou utilizar jaula. Então, eu pego aquela relação que eu fiz lá em cima, 15 gaiolas por jaula, e vou entender quantas jaulas eu posso utilizar nesse espaço. Ou seja, eu sei que eu tenho 120 gaiolas de espaço. Dividido por 15 gaiolas por jaula, isso me dá um espaço em jaulas de 8. Então, eu sei que eu posso levar 180 gaiolas com coelhos e 8 jaulas com cabras. Porém, ele está me perguntando qual o maior número de cabras que eu posso utilizar e não o número de jaulas. Fácil. Eu já sei que eu consigo levar 8 jaulas. Em cada jaula cabem 3 cabras, ou seja, 8 vezes 3. Achei meu valor. 24 cabras. O raciocínio pode ser um pouquinho mais trabalhoso, mas é uma questão de você ler bem a questão, ler bem o que está se pedindo, quais os dados que você tem, e daí trabalhar a ideia. Não é difícil. É só ter que matar a charada, como o amiguinho ali. Muito bem. Questão 28. 18 pessoas saíram de uma sala. Com isso, apenas 60% do número de pessoas inicialmente presentes permanecem na sala. Quantas pessoas havia na sala inicialmente? Caraca, que difícil. Difícil nada, regra de 3, gente, olha lá. Inicialmente tinha X pessoas, 100%, né? E daí, eu sei que 18 pessoas corresponde a 40%. Ih, confundiu tudo, peraí. Como assim 18 pessoas corresponde a 40%? Vamos lá para a questão. 18 pessoas saíram de uma sala. 18 pessoas saíram, estão fora. Com isso, apenas 60% do número de pessoas inicialmente permanecem na sala. Quantas pessoas havia na sala inicialmente? Bom, se 60% ficou, é porque 40% saiu. E ele falou lá, 18 pessoas saíram da sala. Então, 40% corresponde a 18 pessoas. Daí faz regrinha de 3 e acha-se que x é igual a 45. Facérrimo, facérrimo, só isso. Não tô de brincadeira. É sério, muito sério isso, gente. É muito fácil, só uma regrinha de 3. Agora, há de se confundir que 18 poderia corresponder a 60, caso você não lesse direito a questão, e daí você acharia uma resposta errada, né? Mais fácil. Questão 29. Olha, essa também é daquela de desenhar. Fica bem fácil desenhando. Um bazar de títulos de videogame troca 3 jogos de ação por 4 jogos de tiro em primeira pessoa, ou 5 jogos de tiro em primeira pessoa por 3 jogos de esporte.
O mesmo bazar vende um jogo de esporte por R$ 40. Mantendo as proporções observadas nas trocas para determinar o preço de cada tipo de jogo, por quantos reais o bazar deveria vender um jogo de ação? Bom, a princípio eu sei que 5 jogos de tiro corresponde a 3 jogos de esporte. Um jogo de esporte custa R$ 40. Então, 3 jogos de esporte vezes 40 dá 120. Ou seja, 5 jogos de tiro custa R$ 120. Daí eu divido 120 por 5. Eu sei que cada jogo de tiro custa R$ 24. Partindo lá para outra relação, 3 jogos de ação corresponde a 4 jogos de tiro. Olha que tudo isso está lá no texto. Se eu sei que 3 jogos de ação corresponde a 4 de tiro e um jogo de tiro custa R$ 24, quer dizer que os 4 jogos aí custam 96. Ou seja, 3 jogos de ação custam 96. Quanto custa cada jogo de ação? É só dividir. 96 por 3. R$ 32. Facinho, né? Olha lá a proporção do garotinho. Tenho 10 anos e meço 1,5 m. Com 20 anos vou medir 3 metros? Peraí que proporção também não é assim, né? Vamos com calma. Nesse caso aí é diferente, né? Mas vamos lá. Questão 30. Se H homens conseguem fazer um trabalho em D dias, então H mais R homens farão o mesmo trabalho em quantos dias? Então eu tenho uma quantidade de homens que faz um determinado trabalho em uma quantidade de dias. Daí eu vou adicionar mais pessoas em quantos dias eu vou conseguir realizar o trabalho. É uma regra de 3 também, só que inversa, né? Se eu sei que, olha lá que eu tenho um determinado número de homens corresponde a um determinado número de dias. Se eu aumento o número de homens, olha a setinha do lado esquerdo, se eu aumento o número de homens, eu diminuo o número de dias. Então, x vai ter que ser menor que d. Daí, eu faço a minha relação, regrinha de 3, d sobre x é igual a h mais r sobre h, seguindo a sequência das setinhas, certo? Quem está na parte da setinha, da flecha da setinha, é quem fica embaixo, que está no denominador. Presta atenção que a flechinha está apontada para o x, é o x que está embaixo, na fração, e o h também está na direção da setinha, é o h que está embaixo na fração. Daí se resolve, x vai ficar igual a HD sobre H mais R. Não é difícil, porém tem que se saber trabalhar com regra de 3 inversa. Não é bom fazer até uma revisão e o Garfield cansou. Já, Garfield cansou? Bom, mas essa aula foi legal. Deu para aprender muita coisa, deu para ver questões simples, porém com um pouquinho mais de atenção para que não se tornem trabalhosas. Espero que tenham gostado. Curtam a página, se inscrevam no canal e continuem acompanhando que em breve teremos um novo vídeo. Um abraço a todos.